Olá, sejam bem-vindos ao Semente Exata. Vamos resolver um problema aqui juntos sobre porcentagem. A Guimar é dona de uma loja de calçados. Ela vende seus produtos com 24% de aumento sobre o valor pago na compra. Se ao comprar um par de determinada sandália, a Guimar pagar R$50, letra A, por quanto ela venderá essa sandália? Letra B, qual será o lucro que ela obterá na venda de 30 pares dessa sandália? Ok. A gente faz a primeira leitura para a gente ter uma ideia do que se trata o problema, né? Então aqui está falando que a Guimar, que é dona de uma loja de calçados, ela compra um produto, então ela vai ter um custo que ela vai pagar, né, para comprar esse produto, e ela vai vender esse produto, e quando ela vender esse produto, ela vai aumentar o valor, né, na venda desse produto em relação ao que ela pagou, ao que foi o custo dela, na verdade, né? Então ela pagou, é o que a gente chama de custo. A pessoa compra a sandália, o dono da loja compra o par de sandália, vai ser o custo dela, no caso é R$50, ela pagou R$50 e ela vai vender colocando ali 24% a mais, né? A mais sobre o valor de custo, que no caso é R$50. Então a ideia aqui é o que? A ideia é o seguinte, ó. Vamos já pensar em forma percentual, tá? R$50, vou colocar aqui, ó. R$50, vou colocar aqui R cifrão para ficar bem claro. R$50 é igual a 100%. Por que eu estou colocando R$50 é igual a 100%? Porque o problema nos diz que a Guimar, ela aumenta o valor do seu produto, né? No caso, na venda, ela vai aumentar o valor do seu produto em 24%, tendo como referência o valor de custo, que no caso é R$50. Então ela pagou R$50, então ela tem como custo R$50 em um par de sandália. Então ela vai aumentar em 24%. Então vai ser 24% de R$50. Beleza? Isso tem que ficar muito claro. Então se vai ser 24% de R$50, que ela vai aumentar o valor para poder vender esse produto, o que a gente vai pensar aqui? Vai pensar o seguinte, ó. Então ela vai fazer 100% mais 24%, que é igual a 124%, tá? Então vamos ver se faz sentido. Ela pagou R$50 para comprar o produto e ela vai aumentar, ou seja, ela vai somar mais 24%, e sendo assim, ela vai ter como valor de venda 124% de R$50. Então a gente precisa encontrar 124% de R$50. Por quê? Porque é 100% que corresponde a R$50 e 24% de R$50, que eu não sei ainda qual que é esse valor, tá? Eu ainda não sei, a gente vai descobrir. Então o que a gente vai fazer? A gente tem vários caminhos, tá? Eu vou aqui mostrar alguns para vocês. Então a gente precisa encontrar 24%. A gente já sabe que 100% de R$50 é R$50. Então a gente precisa encontrar 24% de R$50 e somar com R$50. Esse valor vai ser o valor de venda. Então vamos lá, a gente calcula assim, ó. Vou colocar de azul para diferenciar. 24% D quando a gente fala D na matemática, né, dentro desse contexto, a gente está falando de multiplicação. Então a gente quer encontrar 24% de R$50. Eu vou colocar 1 embaixo aqui do 50 porque a gente está multiplicando frações, tá? Sempre que a gente tem um número que não tem denominador, é porque tem 1 embaixo dele, não se usa colocar. Nesse caso a gente coloca para deixar bem explícito, né, bem claro, a multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que ali o que a gente vai fazer?
a gente vai simplificar essas contas. Como que a gente vai simplificar? A gente vai simplificar as frações. Assim a gente vai reduzir, né, os números, então as contas vão ficar mais fáceis. A gente vai simplificar essa primeira fração aqui. Quando a gente multiplica frações, a gente pode simplificar na diagonal, ou seja, denominador de uma fração com o numerador da outra, seja assim ou assim, ou a gente pode simplificar a fração ou as frações na forma vertical, o numerador com o denominador. Tá ok? Nesse caso aqui a gente não vai simplificar porque já tem um denominador comum. No caso, a segunda fração na forma vertical. Então vamos lá, vamos simplificar essa primeira fração aqui, ó, na forma vertical, 24 e o 100. A gente vai cortar aqui 24 e o 100, a gente vai simplificar por 2, tá? O 24 e o 100, ambos são pares. Todo número par é divisível por 2. Então a gente vai fazer de uma forma bem didática, viu, pessoal? Para ficar bem claro. Eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre esses conceitos aqui. 24 dividido por 2 é igual a 12. 100 dividido por 2 é igual a 50. Eu vou repetir a segunda fração. Ó, simplifiquei a primeira fração, eu obtive essa fração. 24 dividido por 2 é 12, 100 dividido por 2 é 50. A gente só pode simplificar uma fração quando a gente tem um divisor em comum. Tá ok? O que é o divisor em comum? Seria um número que eu consigo dividir tanto o 24 quanto o 100 ao mesmo tempo, que no caso é o 2. Então, esta fração, se eu dividir 12 por 50, eu vou encontrar o mesmo valor que eu dividi 24 por 100. A gente chama isso de frações equivalentes. São frações que têm a escrita diferente, são números diferentes, porém, a relação entre o numerador e o denominador, a relação entre o denominador e o numerador, ou entre o numerador e o denominador, se mantém na mesma proporção, tá? Por isso que se eu dividir 12 por 50 eu encontro um determinado valor, que se eu dividir 24 por 100 eu vou encontrar esse mesmo valor. São frações equivalentes, tá? A divisão de ambas nos fornece o mesmo resultado. Continuando, vezes 50 sobre 1. Tá, então, olhando para essa situação aqui, a gente consegue simplificar novamente essa primeira fração, tá? A gente pode simplificar essa primeira fração por 2, no caso seria 12 dividido por 2 e 50 dividido por 2, ou a gente pode simplificar na diagonal também. Eu acho que vai ser melhor, porque a gente tem 50 aqui no denominador e 50 no numerador da outra fração. Então a gente pode simplificar. Aqui, ó. Vou dividir ambas por 50. Ambos termos, né? 50. Aqui eu vou repetir o 12, porque eu não fiz nada com ele. 50 dividido por 50 é igual a 1. Vezes 50 dividido por 50 é igual a 1. 1 eu vou repetir, que eu também não fiz nada com ele. Tá, então o que a gente vai fazer agora? Olha só. Se a gente não tivesse simplificado essas frações, a gente teria feito uma conta maior, tá vendo? Aqui a gente praticamente não vai fazer conta, porque a gente simplificou as frações, chegou num momento em que essa conta é relativamente simples. Eu tenho aqui a multiplicação entre duas frações. Eu multiplico numerador com numerador, e numerador por numerador e denominador por denominador. 12 vezes 1 é igual a 12. 1 vezes 1 é igual a 1. Logo, 12 dividido por 1 é igual a 12. Então, pessoal, sempre que vocês tiverem situações aí na matemática com frações, se conseguirem simplificar, vai facilitar muito, tá? Então vamos lá, continuando. O que esse 12 representa? Esse 12 representa 24% de 50 reais. Então, veja bem, a Guimar, ela compra um par de sandália por 50 reais e ela vende num valor que é 24% a mais do valor de custo, que é o que está escrito aí. Então, nós encontramos esse 24%, agora a gente vai pegar o 100%, que é o 50%, e somar mais 24%, que no caso é o 12. 12 reais corresponde a 24% de 50 reais. É o que a gente fez aqui, ó, 24% de 50 reais.
Então a gente faz assim, ó, 50 reais, que é o custo, né? Porque ela foi lá no fabricante, né? Vamos colocar assim, e comprou um par de sandália por 50 reais. Então ela vai somar mais 12 reais. 50 mais 12, vocês podem fazer aí essa soma, é uma soma simples, né? Relativamente simples. Vai dar 62 reais. Aqui, ó. 50 mais 12. 0 mais 2, 2. 5 mais 1, 6. 62 reais, tá? Ok, então esses 62 reais vai ser o valor, vai ser o preço da sandália para quem for comprar, vai ser o valor de venda. Então, esses 62 reais é o valor de venda. Então ela vendeu por 62 reais. Aí ela tira 50 reais para poder cobrir o custo, né? Porque ela vai repor esse custo. E o lucro dela vai ser de 12 reais, que corresponde a 24% de 50 reais. Tá legal? Tá, deixa eu só conferir aqui, que eu tô olhando no outro celular aqui esse enunciado. Deixa eu achar ele aqui, só um minutinho. Tá. A letra A. Por quanto ela venderá a sandália? Ok, então tá respondida a letra A. Ela vai vender por 62 reais. Tá bom? Tá, existe uma outra forma da gente resolver esse problema, essa letra A. Qual que seria outra forma? Aqui a gente não encontrou que em percentual esse valor de venda, né, R$ 62 reais, corresponde a 124%, porque a gente pega 100%, que é 50 reais, mais 24% de 50 reais. Então, falando de forma percentual, a gente está fazendo 100 mais 100% mais 24%. Em vez da gente encontrar 24% e somar com 100%, a gente já poderia fazer esse cálculo aqui direto. Como? Fazendo 120... Dá para ver que dá, né? Deixa eu ver como é que tá a imagem. Dá para ver. A gente poderia fazer assim, ó. 124% vezes 50 reais. Ok? A gente fazendo essa conta, a gente encontra 62 reais, que já é o valor de venda. Porque a gente faz 100% mais 24%. 100%, a referência do 100% é o valor de custo. Isso é importante, tá claro, hein? Tá, agora eu vou ser bem didático, estou escolhendo esse caminho aqui para mostrar para vocês o porquê desse 124% e o porquê que esse 124% pode ser reescrito de outras formas. Geralmente vocês vão encontrar vários caminhos aí e eu estou mostrando para você alguns deles, né? Então, como que eu posso reescrever esse 124%? Posso reescrevê-lo assim, ó, 124% de, que é o vezes, 50 reais. Vou colocar 1 aqui como denominador. Ok? Posso reescrever esse 124% também assim, ó, 1,24 vezes 50. Vocês vão ver muito isso aqui, ó. Quando se trata de aumento percentual, vocês vão encontrar essa escrita aqui, ó, 1,24%, no caso, dentro desse contexto, né, que é 24% de 50%. Se for um aumento de 10%, 1,10%, né? Se for um aumento de 30%, 1,30%, vezes o valor que corresponde a 100%. No caso aqui é o 50%. Então, ok, a gente poderia escrever assim, ou a gente poderia escrever assim. Geralmente, esse caminho aqui é um caminho que vocês vão encontrar muito dentro desse contexto, quando a gente aumenta um percentual, tá? Agora, eu particularmente prefiro fazer assim. Por que eu prefiro fazer assim? Porque aqui a gente consegue simplificar as frações, né? É melhor do que eu fazer uma multiplicação com um número decimal. Aqui eu tenho um número decimal, então vai ficar mais difícil esse caminho. Mas é só para vocês saberem que vocês vão encontrar muito essa escrita aqui, tá? É só vocês fazerem o seguinte: 1,24 vocês podem transformar em 124 sobre 100. Por quê?
Se eu multiplicar 1,24 por 100, eu vou ter 124, porque eu desloco a vírgula 2 casas para a direita. Eu vou deixar aqui no card de uma videoaula que eu explico sobre esse macete aí, esse recurso, né, de trabalharmos com multiplicação e divisão com potências de base 10, que é no caso do 10, 100, 1000, 10.000, etc. Então, voltando aqui, eu transformo essa escrita nessa escrita, tá? É a mesma coisa. Aqui eu multiplico por 100. Se eu multiplicar 1,24 por 100, eu tenho que multiplicar o denominador, que é 1 por 100. Por isso que embaixo fica 1 também. Então, fica 1,24 vezes 100 é igual a 124 sobre 100, para que eu possa manter a relação de proporção entre numerador e denominador. Eu escrevo assim 1,24, ou posso escrever 124 sobre 100, ou 124%. Esse porcento aqui eu substituo por essa barra e o 100 embaixo. 124%, ok? Tá, se a gente fizesse essa conta aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, 1,24 vezes 50. Ó, vamos fazer essa conta. Quando a gente multiplica um número com um número decimal, né? Aqui é o número natural com o número decimal. A gente realiza a multiplicação normalmente. No resultado, a gente vê quantas casas que a vírgula deslocou e a gente faz esse procedimento no resultado. Ó, 0 vezes 4, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 6. 0, 0. 0 mais 2, 2. 0 mais 6, 6. Aí, o que acontece? Eu venho agora no resultado e penso o seguinte. Eu vou deslocar a vírgula, a mesma quantidade de casas que ela foi deslocada aqui, ó. Eu olho da direita para a esquerda. Aqui, no caso, é o número decimal. 1, 2 casas. Então, eu venho aqui no resultado, 1, 2 casas. Coloco a vírgula aqui. Então, eu vou encontrar aqui 62. Que é o mesmo 62 que eu encontrei anteriormente. Só que anteriormente, a gente encontrou o valor de 24% primeiro, que é R$12, e a gente somou com R$50, que corresponde ao 100%. Aqui a gente está juntando o 100% mais o 24%. Aqui, que é igual a 124%, que eu posso reescrever assim ou assim. Entendeu? Por isso a gente já encontrou aqui, ó, o valor de venda. Porque a gente está somando o valor de custo, que é o 100%, mais o valor de aumento, que é 24%. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês, nós fizemos assim a conta, né? Eu vou fazer ela assim, ó. Cabe aqui, cabe. Vou fazer assim para vocês verem que eu acho mais fácil. 124% de R$50. Ok? Aqui eu vou simplificar na diagonal, ó. Esse denominador, vou colocar de vermelho, fica melhor, né? Fica mais claro aqui o que a gente está fazendo. Eu vou simplificar esse denominador com esse numerador, que é o 50. Porque ambos podem ser divididos por 50. 100 dividido por 50 e 50 dividido por 50. Vou fazer assim, tá? Pessoal, peço perdão, eu comecei a fazer de azul, depois eu mudei para preto. Acabei não percebendo aqui. Desculpa. Vou copiar o 124, porque eu não fiz nada com ele. Sobre 100 dividido por 50 é igual a 2. Vezes 50 dividido por 50 é igual a 1. 1 não fiz nada com ele, vou repetir. Ok. Então, eu posso simplificar também essa fração, tá? 124 é par, o 2 também é par. Então, eu posso simplificar o 124 e o 2 por 2. 124 dividido por 2, quando eu divido um número por 2, é a mesma coisa de eu pensar na metade desse número. Porque eu estou dividindo em duas partes iguais, tá? Eu vou pensar aqui, ó, 124, para facilitar. Qual que é a metade de 100? É 50. Depois eu penso, qual que é a metade de 20? É 10. 50 mais 10, 60. Qual que é a metade de 4? É 2. Então, 60 mais 2 é igual a 62.
Aqui vamos simplificar o 2 por 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Vezes, vou repetir a segunda fração, 1 sobre 1. Tá. Multiplicação de frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 62 vezes 1 é igual a 62. 1 vezes 1 é igual a 1. 62 dividido por 1 é igual a 62. Podem ver que a gente chegou no mesmo resultado, tá? Essa escrita é igual a essa escrita, que é igual a essa escrita, falando em termos de valores, tá? São escritas na perspectiva de números diferentes, mas na perspectiva de valores elas são iguais, são sinônimos. Então a gente resolveu aqui que eu fiz a conta, né? 1,24 vezes 50, encontramos 62 e fizemos dessa forma aqui, ó, 124% vezes 50, que a gente encontrou também 62, tá? Aqui a gente não utiliza fazer essa multiplicação com esse símbolo, tá? Não se usa. Se usa mesmo, são essas duas formas aqui, quando se une o 100% com o aumento, né? Fica mais prático. Ok, então acho que sobre a letra A que eu tinha para falar, é isso mesmo, né? Ah, tá. Tem um outro caminho que eu gostaria de mostrar para vocês, que é a regra de 3. Tem um espaço aqui no quadro. Pessoal, eu vou apagar aqui. Não, acho que tem um espaço aqui, dá para fazer aqui, ó. Através da regra de 3 simples, a gente consegue resolver também. Como que seria? 100% não corresponde a R$50? Então a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu só separar aqui, ó. Tá, se eu sei que 50%, R$50, ó, R$50, vamos pôr aqui, ó, R$50 está para 100%, eu não quero encontrar 24%, que vai ser o aumento, então vou fazer 24% corresponde a X reais, tá? Aqui é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Por quê? Na medida em que eu aumento o percentual, eu aumento o valor do dinheiro. Ou se eu diminuir o percentual, eu vou diminuir o valor do dinheiro. E o contrário também é verdadeiro, tá? Então, por isso eu faço dessa forma a estrutura e multiplico cruzado. Na medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Uma grandeza aqui é o dinheiro, a outra grandeza é o percentual. Então, olha só, R$50 está para 100%, porque R$50 é igual a 100%. Então, X vai ser igual a 24%. Se eu escolher na primeira fração colocar a grandeza dinheiro em cima, na segunda fração eu também coloco o que eu quero encontrar em cima, que no caso é o dinheiro. Embaixo está a porcentagem, tá vendo? Então, se na primeira fração eu coloquei porcentagem embaixo, na segunda porcentagem também tem que ficar embaixo. Senão vai dar errado o resultado. Tá, agora eu multiplico cruzado. Vou esquecer as grandezas, o R cifrão e o percentual aqui. Não precisa de eu colocar na conta, só os números. 50. Vou colocar o ponto, né, para simbolizar a multiplicação, para não confundir com esse X. 50 vezes 24 é igual a 100 vezes X, que é igual a 100x. Aqui é uma equação, pessoal. Multiplicamos cruzado, a gente vai isolar o x, porque a gente quer encontrar o valor de x. A gente está resolvendo uma equação do primeiro grau, tá? 50 vezes 24. Olha só, eu vou esquecer o zero por um momento e vou multiplicar somente o 5 por 24. Depois eu acrescento o zero. 5 vezes 4, 20. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com mais 2, 12. Acrescento o zero, tá? Ok, 1.200 é igual a 100x. Eu não quero encontrar o valor de x, o 10 está multiplicando x. Então eu passo ele para o outro lado dividindo. 1.200 dividido por 100 é igual a x. Na verdade, o que eu faço aqui? Eu vou dividir, na verdade, ambos os lados por 100, tá?
para a gente poder desaparecer com esse 100. Então a gente acaba se habituando falando, a gente passa um número para o outro lado e faz o inverso da sua operação, e acaba sendo mais prático. Mas o correto mesmo seria isso aqui, ó. Vou até fazer para não confundir a cabeça de vocês. Eu não quero deixar o x sozinho, então como é que eu faço para desaparecer com esse 100? Eu vou dividir por 100. Como que eu faço? Vou fazer o seguinte, ó, 1.200 dividido por 100 é igual a 100x dividido por 100. Olhando para cá, é que eu decidi dividir por 100, porque eu vou conseguir dividir esse 100 por 100, esse 100 por 100 vai restar 1. 1 vezes x vai ficar só o x. Só que o que eu faço de um lado da equação, eu tenho que fazer do outro lado, para manter o equilíbrio, para manter essa igualdade, tá? Que é a relação de proporção entre as frações. Por isso que eu divido esse 100 para cá. E a gente fala assim também, passa o 100 para o outro lado dividindo. É por essa razão, tá? Então vamos lá, fica 1.200 dividido por 100 é igual, aqui ó, 100 dividido por 100, 1 vezes x igual a x. Aqui eu vou simplificar embaixo por 100 e vou simplificar em cima por 100 também. Tá legal? Continuando. Deu espaço aí, vai dar certinho. 1.200 dividido por 100 é igual a 12. 100 dividido por 100 igual a 1. Vou repetir o x, igual a x. Então 12 dividido por 1 é igual a 12, que é igual a x. Ou seja, x é igual a 12. Isto aqui, pessoal, posso escrever assim, ó. X é igual a 12, tá? Tanto faz eu escrever 12 é igual a x, como x é igual a 12, tá? Esse sinal de igualdade me diz que o termo de um lado é igual ao termo do outro. Então, aqui a gente encontrou 12% de 50 reais através da regra de 3. Aí a gente encontrando 12 reais, a gente soma com 50 reais, que a gente vai chegar nos 62 reais, que é o valor de venda, né? Deixa eu ver o tempo aqui, já deu 27 minutos. É o valor de venda, né? Tá, letra B. Qual será o lucro que ela obterá na venda de 30 pares dessa sandália? A gente já sabe que o custo foi 50 reais, né? E que o aumento foi 12 reais. Então, se ela vendeu por 62, a gente faz 62 menos o custo, que sobrar vai ser o lucro, que no caso seria 12 reais para um par de sandálias. Mas a letra B pergunta qual que vai ser o lucro para 30 pares. Então a gente pega 12 reais e multiplica por 30, porque vão ser 30 pares. Tá, aí eu vou ter que apagar aqui, pessoal. Vou apagar aqui, tá? Apagar, porque aí já é a letra B, né? A gente fez a letra A. Então, se o problema tivesse perguntado assim, qual o lucro que ela vai ter, né? Qual vai ser o seu lucro na venda de um par de sandálias? O lucro em um par de sandálias, referente a um par de sandálias, seria 12 reais, tá? O que é o lucro? O lucro é a renda menos o custo. Tem até uma fórmula que a gente trabalha com esse raciocínio aí, tá? Com essa situação. Vou até usar essa fórmula aqui e mostrar para você. Só um minutinho. Ok. Vou apagar aqui também. É só voltar o vídeo depois, né? Quem quiser ver o que já passou aí. Tá, então a letra B. A letra B quer saber o seguinte: qual será o lucro que ela obterá na venda de 30 pares de sandálias? Tá. A fórmula que eu falei para vocês é essa aqui, ó. Pra gente calcular o lucro. Lucro é igual renda menos custo. Vou deixar essa fórmula aqui, ó. Eu tenho até algumas videoaulas que eu fiz sobre esse assunto, falando mais sobre essa fórmula. Vou deixar no card para vocês. Vão lá e assistam, tá? Quem quiser
aprender mais sobre essa fórmula. Ok, então o problema é saber qual que é o lucro referente à venda de 30 pares de sandálias. Eu vou fazer L, que é o lucro, é igual a renda menos o custo, tá? O que representa a renda? Renda é o valor de venda. Então, quer dizer, se ela vendeu uma sandália, a renda vai ser igual a R$ 62, porque o preço de venda é R$ 62. É o que a gente encontrou na letra A. Se ela vender duas sandálias, dois pares de sandálias, né? Então ela vai vender 62 vezes 2. Ok? Então, assim por diante. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ela não quer 30 pares? Ela não quer saber qual que vai ser o lucro referente a 30 pares? Então, a gente vai fazer 30 vezes 62. Ok? Esse 30 vezes 62 representa o R, que é o valor de renda, ou a gente chama também faturamento, né? Então ela vendeu uma certa quantidade de sandálias, parte de sandálias, ela faturou um determinado valor, que a gente chama de renda, né? Ou faturamento. Então vai ser 30 vezes 62 menos, que é da fórmula, o C. O que representa o C? É o custo, né? É o que ela pagou quando ela comprou esse par de sandália. Então, se ela vendeu 30 pares, ela comprou 30 pares de sandálias. Então vai ser 30 vezes o custo, que é 50. 50 reais cada par de sandália. Então, continuando. L é igual a 30. Esse 30 representa a quantidade de sandálias. Pode ver que ele aparece tanto na renda quanto no custo. Então, ela vendeu 30 pares de sandálias. Aqui ela comprou 30 pares de sandálias. Ela comprou 30 pares de sandálias, em cada sandália ela pagou 50 reais, e aqui ela vendeu 30 pares de sandálias, cada uma ela vendeu por 62 reais, tá? Ok, 30 vezes 62, eu vou esquecer o zero por um momento, vou multiplicar o 3 por 62, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 6, 18, coloco o zero, 1860, menos... A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que tem dois zeros. Eu vou esquecer os dois zeros por um momento. 3 vezes 5, 15. Coloco os dois zeros, 1.500. 3 vezes 5, 15. Coloco os dois zeros, 1.500. Então o lucro vai ser 1.860 menos 1.500. Aqui, para ajudar no cálculo mental, vamos pensar de 1.500 para chegar em 1.860. Qual que é essa diferença? 360. 360. Esse aqui vai ser o lucro. Aqui, ó, vamos fazer essa conta aqui, ó, para quem tem dúvida. 1860 menos 1500. 0 menos 0, 0. 6 menos 0, 6. 8 menos 5, 3. 1 menos 1, 0. Esse 0 à esquerda não tem valor algum. Então, o lucro é igual a 360 reais. Então, para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, na letra B. A gente encontrou primeiro na letra A que o valor de venda vai ser 62 reais, tá? Então é importante ter em mente o seguinte: 62 reais é 50 reais mais 12 reais. Esses 12 reais corresponde a 24% do valor de custo, que é 50 reais, tá? Então, se ela vender um par de sandálias, ela vai vender por 62 reais. E o lucro dela vai ser o quê? Os 24%, que seria 12 reais. Nesse caso aqui na letra B, a letra B quer saber o seguinte: qual que vai ser o lucro dela se ela vender 30 pares? Então a diferença aqui vai ser na quantidade. Eu vou pegar 30 vezes 62, vou encontrar esse valor. Se o problema tivesse perguntado assim, poderia perguntar qual será o faturamento dela? Qual será a renda dela ao vender 30 pares de sandália? Aí a resposta seria 1.860, tá? Poderia perguntar qual que vai ser o custo dela ao comprar 30 pares de sandálias? O custo seria 1.500. Então o problema ele pode perguntar de várias formas diferentes. Por isso que é importante relacionar essas variáveis. O que representa o L, o que representa o R e o que representa o C. O L representa o lucro, que é você fazer o valor do faturamento menos o valor do custo, que é o que vai sobrar para você, né? R representa o valor total de vendas, que é o faturamento, e o C representa o custo. É o que você
eu não gosto de falar gasto, né? Alguns professores falam gasto. Eu gosto de falar investimento. O C representa o investimento. Por que investimento? Porque se ela pagou 50 reais, veja bem, se ela pagou aqui, ó, 1.500 reais para comprar 30 pares de sandália, ela conseguiu lucrar 360. Então, se ela teve esse custo de 50 reais, foi um investimento que ela fez e não um gasto, né? Então, assim, eu vejo o gasto como algo que não nos traz nenhum retorno. Aqui ela fez um investimento. Então, ela pagou 50 reais para cada sandália. Ao comprar 30 sandálias, ela vendeu colocando um valor acima, né, de 24% o valor sobre o custo. Então ela obteve aqui um lucro de 360 reais. Por isso que eu gosto de falar que o C é um investimento e não um gasto. Então o C representa esse investimento. É o que ela teve que, como custo, né? Tá legal? Então é isso. A letra B é isso que ela pergunta, né? Qual que será o lucro? Qual será isso? Para 30 pares. Por exemplo, se perguntasse assim, qual será o lucro para 80 pares de sandálias? Aí vocês só vão mudar aqui na quantidade. No lugar de 30, vocês colocam 80 e fazem o mesmo procedimento aqui. Vocês vão chegar no lucro, tá? Vão manter esse mesmo valor de 62, que é o valor de venda, e 50 reais, que é o valor de custo, dentro desse problema, tá? Ok? Então aqui a resposta da letra B. Lucro vai ser igual, vou colocar esse cifrão para ficar bacana. Vai ser igual a 360 reais. Esse aqui vai ser o lucro dela ao vender 30 pares de sandálias. Tá legal? Ok, pessoal, a gente vai fazer muitas outras videoaulas também sobre esse assunto, sobre todos os assuntos que a gente possa. A gente vai tentar sempre estar postando novas videoaulas, vocês acompanhem. Compartilhem, por favor, os nossos vídeos, né? E se inscrevam no nosso canal, dê o like aí para nos ajudar. Marquem o sininho da notificação, das notificações. E obrigado por tudo, por acompanharem aí os nossos vídeos. E que Deus abençoe a vida de todos nós. Um abraço.